close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. Oi, queridos! Tudo bom, amores? Gente, como vocês já sabem, eu falei pra vocês que eu começaria o cronograma capilar. Quem me segue lá no Instagram também já está sabendo, porque eu tô falando tudo por lá. Se você não me segue, passa lá pra me seguir, oficial Débora Rodrigues. E eu já comecei na segunda-feira, tá, gente? Já fiz minha hidratação e tal. Agora eu fiz uma nutrição, gente. A nutrição foi muito potente, foi tão potente, tão massa, que eu vim trazer pra vocês, tá? Eu vou trazer pra vocês uma receitinha caseira, misturar alguns cosméticos aí, mas também tem produtinhos caseiros. Então, se você quiser ver como que eu fiz pro meu cabelo ficar tão brilhoso, tão sedoso, tão macio e tão soltinho, é só vir comigo. Gente, vocês viram no início do vídeo que deu um resultado muito bom. Meu cabelo tá muito brilhoso mesmo. E eu vou mostrar pra vocês quais foram os produtos que eu utilizei, tá? Gente, eu comecei utilizando a cenoura. Por que eu utilizei a cenoura e por que a cenoura é importante para a umectação dos cabelos? A cenoura, gente, ela tem nutrientes importantes para recuperar a nossa fibra capilar. Além dela dar muito brilho e movimento, principalmente para os fios que estão mais ressecados. Não importa se você tem cabelo oleoso, se você tem cabelo, você pode usar em qualquer tipo de cabelo. Principalmente se o seu cabelo estiver muito ressecado. Por isso que a gente faz a nutrição, tá? Pra manter o nosso cabelo sempre bem nutridinho, pra ele não ficar ressecado. E se já estiver ressecado, você faz mais nutrição ainda, tá bom? Depois eu utilizei o azeite de oliva. Você pode utilizar qualquer tipo de óleo vegetal, tá? Que seja extra virgem. O azeite que eu utilizei foi extra virgem. Você pode substituir também pelo óleo de coco, que eu não quis utilizar porque eu vou mostrar pra vocês que eu já tinha utilizado antes no meu cabelo, tá bom? Então, se você for utilizar qualquer tipo de óleo extra virgem, você vai estar proporcionando ao seu cabelo um filme lubrificante. Ele acaba protegendo bastante o seu cabelo e ajuda a evitar a perda de proteínas e a perda de água que nosso cabelo tem constantemente, formando uma verdadeira capa de proteção para os fios. Então essas são as funções dos óleos vegetais do nosso cabelo: nutrir e proteger de danos maiores. Bom, como máscara, eu utilizei tanto a minha máscara de óleo de coco que eu tinha mostrado pra vocês. Ela serve para hidratação e nutrição, porque ela tem óleo de coco e tem D-pantenol, que é super hidratante. E utilizei também o queridinho do momento, que são os Iamasteróis, que eu já mostrei pra vocês. Especificamente nessa receita, eu usei Iamasteral de argan. Porque, gente, ele é um composto de óleos, tá bom? Ele é um creminho que tem bastante óleos e principalmente na sua composição tem o óleo de argan, tá? É um óleo vegetal super nutritivo para os cabelos. E pra fazer a receitinha, o que eu fiz? Peguei um liquidificador, peguei a cenoura, cortei em alguns pedaços pra ficar mais fácil de bater e coloquei com casca mesmo. Só tirei aquelas pontinhas e coloquei com casca mesmo no liquidificador. Coloquei 2 colheres de azeite de oliva, tá? Nesse primeiro momento eu coloquei apenas 2 colheres de azeite de oliva e bati. Triturei bastante, deixei triturar bastante. Você pode colocar ou no liquidificador ou naquele processador, também vale também, tá? Deixa bater bastante e depois passa de novo pro potinho. O que eu fiz? Depois que eu coloquei no potinho, eu levei pro micro-ondas e deixei aquecendo por 1 minuto. Por quê, gente? Eu já vi várias pessoas falando que depois que bate já coa e tal. Só que ela fica muito seca, então ela não sai caldo nenhum, mesmo misturado com o azeite. O que vai estar saindo vai ser o azeite puro, tá? Não vai sair os nutrientes da cenoura. Então o que eu fiz? Eu aqueci por 1 minuto no micro-ondas. Quando ela fica bem molinha, ela começa a soltar um caldinho e é aí que estão os nutrientes pro nosso cabelo, tá bom? Aqueci, misturei as outras 2 colheres de azeite de oliva. No total eu usei 4 colheres de azeite de oliva extra virgem, tá? Coloquei por cima 2 colheres e peneirei. Peneirei, coei bastante naquela peneirinha mesmo, comum de usar em cozinha. E peneirei, apertei bastante, saiu um caldinho, saiu até uma boa quantidade. Depois que eu peneirei tudinho, eu comecei a colocar as máscaras. Primeiro eu coloquei aproximadamente 1 colher de máscara do Iamasterol, tá? De argan. Coloquei aproximadamente 1 colher. Da de coco eu coloquei entre 1 e 1,5, tá bom? Eu coloquei mais a de coco por conter óleo de coco e por ela ser mais cheirosa e mais densa, mais consistente. Então eu coloquei 1,5 colher
da de óleo de coco. Gente, mas isso depende muito do seu cabelo. A quantidade do meu cabelo é essa. Eu não tenho muito cabelo. Não é curtinho também, mas eu não tenho muito cabelo. Se você tiver muito cabelo, for mais cheio ou for bem mais comprido, você pode colocar mais máscara, pode colocar mais do que uma cenoura. Você que sabe. Vai de acordo com o tamanho e a quantidade de cabelo que você tem. E pronto, depois eu coloquei as máscaras, misturei direitinho ali, misturei bastante, tá? No início parece que não vai misturar a hidratação com os óleos, mas você pode continuar misturando. Mistura bastante que ele se adere aí e vira uma pastinha bem homogênea, tá? Ela não vai ficar muito grossa, muito densa, mas também não vai ficar muito líquida, que é o que eu vou falar daqui a pouquinho. Vou mostrar a aplicação pra vocês, o que eu fiz antes de aplicar essa máscara. Oi, gente, então, ó. O meu cabelo, ele tá desse jeito, porque eu dormi com óleo de coco no cabelo, tá bom? Eu passei óleo de coco em toda a extensão dele e dormi. Passei ontem à noite. Nas pontas, eu passei a Macerol de Argan, que é o que eu vou mostrar pra vocês, que eu vou fazer a misturinha também. Então ele tá aqui, ó, todo com óleo de coco. E agora eu vou passar a misturinha que a gente fez, ó. Ela não ficou, gente, ó, muito líquida, nem muito densa. Ela ficou com essa consistência. Tá com cheiro muito bom por conta da máscara de óleo de coco, que é muito cheirosa. Então eu vou começar dividindo aqui o cabelo. Gente, eu vou passar por cima da umectação. Pra passar essa hidratação, eu vou falando com vocês passando, tá? Pra passar essa hidratação, o cabelo não tem que estar limpo, tá bom, gente? Ó, eu passo e enluvo bastante. Não tem que estar limpo. Por quê? Porque ele vai estar com óleos na sua composição. Aqui tem um azeite, tem um óleo de coco. Então, se você passar essa hidratação e depois vir com o condicionador e só finalizar, ele vai ficar muito pesado, vai ficar com o óleo todo, não vai dar. E não se preocupe, porque o shampoo depois não vai tirar, gente, o efeito. A gente vai deixar um tempo de pausa de 30 minutos, tá? Que é pra dar tempo suficiente pro cabelo absorver toda essa misturinha aqui e pronto. Antes de passar a máscara, vou enrolar e vou colocar na touquinha. Lindo demais! E vou colocar o cronômetro aqui de 30 minutos, tá, gente? Não precisa ficar mais do que isso e nem precisa ficar... E não pode, na verdade, ficar menos do que isso. Ó, 30 minutos. Coloquei aqui 30 minutos. E assim que terminar os 30 minutos, eu volto pra falar com vocês o que eu vou fazer depois disso. Pronto, gente, já se passaram os 30 minutos. Agora o que eu vou fazer é lavar o meu cabelo com esse shampoo aí. É o shampoo transparente da Seda, que eu já falei pra vocês que eu amo. Esse shampoo é o único que consegue tirar todo o óleo do meu cabelo. Sempre que eu faço umectação, eu gosto de lavar o cabelo com esse shampoo, tá? E depois, gente, que eu lavar com o shampoo, eu só vou fechar mesmo a cutícula com o condicionador. Não tem necessidade de fazer máscara, nem nada mais. Vou passar o condicionador pra poder fechar a cutícula, pra não deixar elas abertas depois de usar o shampoo, né? E é isso, gente. Depois eu volto com o resultado pra vocês. Consegui descobrir. E é isso, gente. Esse é o resultado. São cabelos muito maleáveis, super brilhosos. Tá bem levinho o meu cabelo, gente. Ele tá muito brilhoso. É porque aqui não dá pra ver direito, mas eu vou colocar ali no lugar mais claro e vou filmar, vou mostrar pra vocês. Tá super macio. Eu achei que abaixou, inclusive, o frizz que fica aqui em cima. Porque geralmente quando a gente usa prancha, né, fica alguns frizz aqui em cima. Abaixou super. Meu cabelo tá bem levinho, bem macio. Eu amei demais. Eu espero que vocês façam aí na casa de vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só deixar aqui embaixo que eu respondo, tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo.